Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys, uma agência de marketing digital, e hoje nós vamos estar aqui com ele, o Aldo Martins, ou como carinhosamente é conhecido, Aldinho. O nosso bate-papo hoje é daqueles que enriquece o coração, inspiram qualquer empreendedor. Ele é o nome por trás aí da Fazenda Lua Cheia, idealizador do Pichurum, apaixonado por nativismo e cavalgadas. Senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje é Aldinho Martins, e logo mais eu vou pedir para que ele se apresente. Só fique ligado no recado que eu tenho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é um oferecimento do Cicobi Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Cicobi. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Cicobi Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono, e antes que eu comece as perguntas para o Aldo, eu vou pedir para que ele fale um pouco dele, para que ele se apresente para você. Aldo. Olá, Juliano, tudo bom? Prazer, uma honra, uma alegria estar aqui conversando contigo, Conversa de Dono. Então eu sou o Aldo Ramos Martins Neto, terceiro Aldo da família, Aldinho, como conhecido por todos. Um lagiano, um serrano. Eu sou hoje um defensor da Serra Catarinense, então me considero mais que lagiano hoje, um serrano, uma pessoa apaixonada pela nossa cultura, sempre estive ligado ao campo e aí conversar um pouco aí sobre a nossa cultura, sobre a Fazenda Lua Cheia e o Pichurum Gaúcho. Legal. Aldo, antes da gente começar a falar sobre nativismo, toda essa linha, eu não sou de Lages, mas acabei me apaixonando por esse lado, Nós temos as pessoas aqui no nosso escritório também que se envolvem bastante com o nativismo, mas conte um pouco pra gente, um pouco da tua história, Você falou agora que você é lagiano, você é serrano, é de Lages mesmo, ou você é de... Eu sou de Lages mesmo, de Lages mesmo? De Lages. Legal. Como é que foi a tua infância, como é que foi a tua conexão, com o campo e com esse lado do nativismo, com essa questão do tradicionalismo gaúcho? É gaúcho, né? Sim. Eu nasci aqui em Lages, sempre morei numa chácara aqui em Lages, meu pai era veterinário, então meu pai sempre gostou, então a gente sempre teve animais na chácara, ovelha, gado, cavalo. E o meu pai tinha um grupo de cavalgadas chamado Piquete Potro Chucro, então com 5 anos já comecei a fazer cavalgadas com eles, com 8 anos eu já ia para o rodeio da vacaria a cavalo, uma semana a cavalo com o grupo deles. Então meu contato foi desde bem cedo já com a nossa cultura. Antes dos 8 anos dançava no Barbicacho Colorado, então sempre tive um contato com a nossa cultura, participava de provas do cavalo crioulo, e aí chegou a idade de fazer faculdade, eu fui fazer farmácia em Itajaí, e então foi uma experiência diferente, então onde eu tive saudade do meu pago, saudade das coisas da minha terra, e lá despertou interesse em começar a escrever. Então, morando lá em Balneário Camboriú, comecei com a saudade da terra, comecei a escrever algumas música nativista, e o Michel Martins, meu primo, começou a fazer melodia para essas músicas, depois o Beto Ventura, e aí começou o meu lado, minha ligação com a música, Então, sempre tive contato com a tradição, com a nossa cultura, e depois veio a música junto, Do campo para a faculdade de farmácia. Olha, eu não sei se eu coloquei isso no roteiro, mas a gente vai saber mais sobre essas tuas histórias aí. Essa tua passagem lá pelo litoral, Eu acho que é o sonho de muito lagiano é morar no litoral. Então, assim, por parte, você realizou esse sonho, de morar lá. Aldo, na tua juventude, vamos começar pelo início, Você já imaginava se tornar, porque hoje você é um empreendedor meio rural, Você tem a Fazenda Lua Cheia, Sim. Você, nessa época ali que você estava ainda envolvido com o teu pai e tal, tu já imaginava a entrar nesse ramo, ou você optou por farmácia, por quê, Como é que foi essa transição sua da tua infância, essa tomada de decisão? Então, é muito cedo essa decisão do que fazer
para o restante da vida, que eu imaginava na época, né? E então com 16, 17 anos, 16 anos fiz o primeiro vestibular, com 17 entrei na faculdade e entrei pensando em laboratório de análises clínicas. E alguns meses na faculdade já direcionei que eu queria para o lado da manipulação, eu queria criar algo, queria produzir. Então já comecei a direcionar que seria a minha profissão, né? Então me formei, trabalhei 15 anos na área de farmácia, mas paralelo a isso sempre eu tive a ligação com os animais. Então meu pai sempre ele estimulou, nós tínhamos criação de ovelha, participávamos de exposição, e aí o pai sempre estimulou a eu entender, a eu escolher os animais, a tomar iniciativa. Então, e era um negócio também, apesar de ser veterinário, professor no CAV, no UDESC, as ovelhas eram um negócio. Então ele sempre me estimulou isso, a vender os carneiros. Eu que negociava os carneiros com 10 anos, eu já ia, né, oferecer os carneiros. Tem um rapaz interessado, vai lá conversar. Então ele me estimulou. Então aí acho que começou o lado do empreendedorismo, né, de entender o porquê da criação, algo mais, porque não só criar e vender, né? Eu queria ter um carneiro que fosse melhorar outros rebanhos. Então produzir algo que melhorasse, que trouxesse resultados positivos para as outras pessoas. Então acho que aí nesse estímulo lá inicial começou essa visão de empreendedorismo, né? E aí então o meu pai comprou o terreno da fazenda Lua Cheia, eu fiquei morando na chácara, eu parei com a minha profissão de farmacêutico e fui me dedicar à criação de ovelha e a negócios com ovelha. Então eu montei um confinamento de ovelha, eu mantive a nossa criação de animais puros, adquiri mais uma raça. Eu comprava lã de toda a região aqui e mandava para o Uruguai. Então as coisas foram acontecendo porque eu sempre tive essa ligação, eu sempre tive essa visão e de pioneirismo também. Acho que a primeira cabanha aqui na região a inseminar ovelhas, então eu comprei sêmens da Inglaterra, da Alemanha para melhorar rebanho. Então um pioneirismo e sempre buscando algo novo, né? Que melhorasse. Então acho que o empreendedorismo vem desde cedo, acho que por estímulo do meu pai lá na venda de carneiros, né? Você falou muito do teu pai, né? Teve alguma figura, né? Eu acredito que seja muito a figura dele, assim, mas teve outra pessoa, né? Ou que te inspirou nesse teu caminho, assim? Então, acho que o pai foi a base, né? Claro, o pai e a mãe também, né? Com toda, mas eu acho que o pai deu mais a questão de acho que a formação de caráter e a visão de produzir algo que vai acrescentar para as pessoas. E a visão mais comerciante, digamos, mais da mãe, assim, a mãe é mais para frente, né? O pai era mais tranquilo, né? O pai é falecido, a mãe é mais agitada, mais para frente. Então acho que o equilíbrio dos dois que é a minha base, sabe? Acho que vem daí dos dois. Essa chácara que você comenta não tem mais? Eu moro nela. Então nós ainda temos. Você mora na isso, chácara? a gente mora nela. E eu e meu filho, tem uma casa, minha mãe e minha irmã em outra casa, né? Eu tenho um filho de 15 anos que mora comigo, o João Francisco, com a Verage, que está em São Paulo, lá está o basquete de Lages, está em São Paulo participando de uma imersão de basquete lá, então está ele mais 12 meninos lá representando Lages, em Arujá, São Paulo. É uma imersão com times de todo o Brasil, né? É um campeonato específico, né? Liberty Cup, e eles estão, a Pablo, o nome da associação, e representando Lages. Né? Que legal. Então a gente mora nessa chácara, nós temos a parceria com a empresa Nobre Reprodução Animal, onde é o escritório dessa empresa, e nós recebemos éguas para fazer inseminação e transferência de embrião. Isso que eu ia te perguntar agora. Você já mencionou ali a questão de égua. Você mudou então de ovelhas e hoje você está mais com a parte de equinos. Como é que está a criação da tua chácara, da tua fazenda? Na chácara aqui, então, eu tenho essa parceria com a Nobre Reprodução Animal, onde eu tenho a parceria com eles recebem as éguas e fazem o serviço veterinário, né? Então essa parceria com eles a gente recebe ali na chácara. Mas os animais não são seus? Não, são de fora. São de clientes para cá para fazer a inseminação. Isso, são de clientes dessa empresa, né? Dos meus parceiros. Então vêm essas éguas para cá, vêm de todo o estado, vêm de fora do estado, né? E para fazer inseminação ou transferência de embrião, né? E a questão das ovelhas, tu segue ainda ou tu foi aos poucos largando ela? Então, quando meu pai faleceu em 2018, que até então a Fazenda Lua Cheia era um negócio do pai e da mãe. Quando meu pai faleceu em 2018, ele virou um negócio meu, da mãe e da minha irmã Adriana. Então ficou de nós três um negócio. Então aí eu comecei, vamos continuar, como vamos fazer? Porque até então o pai e a mãe conduziam a Lua Cheia como um hobby. Tem um grupo de amigos que ia fazer uma cavalgada. Eles abriam para receber. Então não era todo final de semana, não era
era um hobby profissionalizado, não era um negócio. Né? E aí quando o pai faleceu e a gente foi decidir como conduziria, nós decidimos conduzir como um negócio a Fazenda Lua Cheia. Então foi um momento de transição, né? E aí então decidimos continuar os 3 juntos, eu, a minha irmã e a mãe, conduzindo a Fazenda Lua Cheia, né? E aí o negócio das ovelhas ficou de lado, aí não tive tempo para isso. Então o foco ficou a Fazenda Lua Cheia. Hoje o foco é turismo, Fazenda Lua Cheia, com as cavalgadas, mas tem também a questão de que a gente fala o day use, né? Eu quero ir lá, passar um dia na fazenda, tem a questão de alimentação, tudo, né? Tem essa parte também. Sim, então lá nós mantemos a criação de ovelha comercial, então o rebanho para produzir cordeiros, para a gente usar na pousada. A criação de gado é para venda de terneiros e terneiras, então a gente não usa para o consumo. E aí a Fazenda Lua Cheia trabalha com hospedagem e com o day use. Então quem quiser passar o final de semana, então tem a estrutura de hospedagem lá. E também para passar o dia tem essa estrutura também para o day use. Quero almoçar e tomar um café campeiro à tarde lá, fazer um passeio a cavalo dentro da fazenda. Então esse é um padrão da fazenda. E aí nós temos parceiros que a gente consegue fazer caminhada. Então tem a travessia da Coxilha Rica, 3 dias de caminhada, vai em outras fazendas e retorna à Fazenda Lua Cheia. 18 km por dia. Então esse é um atrativo que nós temos, né? A cavalgada, nós temos a cavalgada de 4 horas, que hoje é um produto que a gente tem maior busca. Esse final de semana nós estávamos com o pessoal de Joinville aí, então passa o final de semana lá, faz uma cavalgada de 4 horas, para quem não tem experiência, você vê lindas paisagens, tem esse contato com o cavalo, a experiência, quando começa a cansar, terminou a cavalgada. Então é um produto bem procurado. Então tem as cavalgadas de 3 dias, que aí nós temos parceiros que organizam, nós fazemos parte do roteiro. Tem a gente parceria com a Fazenda da Chapada e a Entre Orejas, que é um belga, que traz estrangeiros para fazer cavalgada na Coxilha Rica. Vem os gringos para cá? Vem, 34 nacionalidades nós já recebemos lá. Então, acho que de todos os continentes nós já recebemos. Né? E o interessante é que a maioria são mulheres. As mulheres que vêm fazer a cavalgada. São pessoas que têm o hobby deles é fazer cavalgada pelo mundo. Então, pessoas já com experiência, né? Então, dos estrangeiros são um pessoal bem experiente, e aí é uma cavalgada de 1 semana e a gente faz parte do roteiro. Tem o cicloturismo também que está crescendo, tem empresas desenvolvendo trajetos, né? Porque está tendo uma procura grande, né? E um produto hoje acho que mais movimenta a Coxilha Rica é o off-road, o 4x4, né? Então eu tenho a parceria aí com o Caio do Tropas Off-Road, que ele funciona como um guia e como um meio de campo entre nós, né? E traz empresas de fora. Então hoje de 15 a 20 empresas vendem a Coxilha Rica para passeio 4x4. O que é esse passeio? É a família que vai pelas estradas da Coxilha Rica, para no ponto, tira foto, e aí almoça na Fazenda Lua Cheia, dorme na região, né? Então esse é um turismo que tem crescido muito na nossa região. Eu até, essa semana eu tive que ir ali no centro ali, fazer uma chave ali com um chaveiro. Não vou citar o nome, Sá. E ele até estava lá com umas fotos, uns vídeos de umas trilhas e tal, e eles fizeram algo parecido, só que foi mais aqui para o lado do Rio do Sul. Eu acho que eles saíram de Jaraguá e acabaram vindo até Rio do Sul, assim, né? E aí ele comentou que tem uma que atravessa Santa Catarina toda. Essa ela faz ligação com a Coxilha, essa então, trilha aí? até acho que está acontecendo, é o Transcatarina. Isso. Eles começaram em Fraiburgo esse ano, começaram no final de semana. Eu acho que essa semana eles ainda estão, uma semana de... Mas passa por ali também? Dessa vez eu acho que não, mas já passaram 2 anos por ali. Até um grupo dormiu lá na Fazenda Lua Cheia, era um grupo grande, e aí eles vieram com carros com barraca de teto, e a gente recebeu eles lá, né? Então, acontece também. Tá. A Fazenda Lua Cheia, né, ele é um lugar muito bonito, né? A gente vê pelo Instagram. Eu queria gravar esse episódio lá, mas não deu. Ainda bem, né? Porque por esse tempo aí não ia ser... Quem sabe um próximo lá, então. Mas a fazenda em si, né? Ela é vamos dizer assim, um espelho de uma questão de uma gestão rural. Você mesmo falou aí, né? Porque vocês... atendem aos turistas, fazem a cavalgada, tem hospedagem, tem o day use, mas ao mesmo tempo vocês criam o gado para fazer a venda lá, vocês criam, né, alguns animais ali para até servir como
abastecimento da própria fazenda, né? Então é um exemplo de gestão rural, né? Como que começou esse projeto? Da onde, né, que você comentou ali com a tua irmã, com a vinda do falecimento do teu pai, mas conta um pouco melhor para nós. Como começou esse projeto e como que você enxerga hoje os desafios de empreender no campo? Certo. Então, o pai e a mãe compraram essa área de terra, construíram para nós passarmos o final de semana, receber a família. E esse belga, que é o Paul Codenis, entrou em contato para a gente receber os estrangeiros. E aí o pai disse, tem um espaço em cima do galpão, de repente ajeita num quarto. E aí a gente começou a receber, então, cobrando, que até então recebia cavalgada de amigos, né, sem fim comercial. E aí começamos então a receber os estrangeiros. E então a gente vê uma oportunidade para agregar na propriedade rural, né? E é isso que eu tenho defendido lá na Coxilha Rica, que as pessoas elas querem experiência, de repente não é grandes estruturas que estão buscando. Eles querem a experiência, querem ter o contato com a natureza, contato com os animais, como que é a vida do homem do campo aqui na nossa região. E então esse belga acho que foi quem deu o norte do como a gente trabalharia na Fazenda Lua Cheia. E isso veio muito ao encontro do que nós buscamos, porque nós não somos a gente não quer ser um hotel, a gente quer ser uma fazenda que abre as portas para receber as pessoas. Então a experiência do campo. Então é na nossa casa que as pessoas ficam. A gente tem uma pousada que a gente chama que são 2 suítes maiores, né? Então a gente recebe conosco as pessoas. Então é o contato com a família, é aquilo que a gente acha que tem de melhor. É o bolo de palhada, é o costelão, é a carne de cordeiro, é a bijagica, então assim, o pastel de paçoca de pinhão, né? Então a gente oferece para as pessoas essa experiência como vocês podem receber um familiar na nossa casa. E o acolhimento é igual, não só a alimentação, mas o acolhimento é igual. Então por isso que a nossa estrutura é uma estrutura menor, para receber menos pessoas, mas com acolhimento. Eu quero conversar com as pessoas, quero falar sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Somos da família Ramos, que nasceu na Coxilha Rica, que desde um domingo de Ramos que surgiu esse sobrenome, não é um sobrenome europeu. Então essa origem, esse contato com as pessoas, né? Aqui é o corredor das tropas, aqui passaram os tropeiros desde o século XVIII. Então esse contato com as pessoas eu acho importante, a gente quer manter isso na Fazenda Lua Cheia. Esse é o nosso projeto Fazenda Lua Cheia, né? É acolher as pessoas, tratar as pessoas como um membro da família, né? Então eu acho que assim ela surgiu dessa ideia desse belga que mostrou para nós que pode ser feito esse caminho, e a gente se enquadrou e a gente entendeu que essa é a forma que nós saberíamos trabalhar e que a gente gostaria de trabalhar. Às vezes a gente não dá importância pelo que a gente tem, assim, né? Porque isso é história, né? A Coxilha Rica é muito da história aqui da nossa região, e como a gente tem isso no cotidiano, né, a gente acaba não dando tanta importância, porque ele está no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo, vamos dizer assim, né? E aí até citar um exemplo para você, não sei se tu conhece a Fazendinha em Florianópolis. Não. Bem na rodovia, não sei o nome da rodovia. Acho que é sentido dos ingleses, ali, para quem vai para os ingleses, né? Na mão direita ali tem a Fazendinha. Certo. O que eles fizeram, cara? Eles levaram uma fazenda, uma mini fazenda para Floripa, porque da mesma forma que às vezes a gente fica aguardando aqui chegar o verão para poder botar o pé na areia e ter a experiência de provar uma praia, de comer um camarão, né? De sentir o litoral, vamos dizer assim, as pessoas também têm um caminho contrário, de querer... Eu sou de Balneário, né? A minha irmã, nós temos, vamos dizer assim, nós estamos criando uma tradição desde que eu vim morar para cá, de que o feriado de Páscoa, a Páscoa sempre é aqui na minha casa, né? E aí minha irmã vem cedo, ele sai de Balneário na madrugada, porque a gente faz a colheita da Marcela aqui nas nossas... Porque isso aqui, colher Marcela no campo, assim, não existe lá. E a gente, minhas irmãs, a gente teve isso na nossa infância. A gente agora quer passar isso para os nossos filhos. Então, tá virando uma tradição nossa, né? A colheita da Marcela, a gente faz... Depois tem a busca dos ovinhos, né? A gente faz todo o ritual de Páscoa, a gente faz aqui. E geralmente quando eles estão aqui, aí cabe a mim levar eles para conhecer os lugares, né?
E eles ficam encantados com as, né? A gente vai a São Joaquim, vai a Urubici, vai para as cidades aqui, eles olham as árvores, as araucárias, falam, nossa, mas é uma paisagem tão bonita e tal. E confesso que várias vezes eu vou para Capão Alto, eu vou para São Joaquim, pego as estradas aí, às vezes dá um pôr do sol bonito, até tiro uma foto, mas a gente passa tão desapercebido na beleza que a gente tem na nossa região, né, que realmente tem que vir pessoas de fora para abrir nossa mente e nossos olhos para isso, né? E legal que vocês estão, vamos dizer assim, não sei se resgatando, mas preservando, né, um pouco da nossa história, né? Sabe que eu tenho falado muito sobre o turismo nesse sentido, né? Porque ele preserva, ele resgata, ele defende a nossa história, a nossa cultura, né? Então faz essa manutenção, porque às vezes a gente nem de repente vai estudar alguma coisa, a gente não vê por que eu estou estudando isso, né? Então por que a gente está preservando, por que a gente está mantendo a nossa história, preservando a nossa cultura? E aí quando o turismo mostra que existe um porquê de a gente defender, de a gente manter viva a nossa história, fazer a manutenção né, das tradições, manter as nossas tradições, né? Então eu acho que o turismo ele resgata muito isso, preservar, por que eu vou preservar a natureza, né? Então para as pessoas virem ver Araucária, virem ver os nossos campos, a nossa água limpa, né? Então acho que o turismo ele vem bem de encontro a isso, sabe? E fazendo fazendo um gancho do que você falou, uns 30 dias atrás eu participei no Capão Alto de um projeto Campo e Arte. E eu ia comentar desse festival, a gente se encontrou lá, o convite, eu fiz o convite para você nesse festival. Então, antes do festival, eu fui na escola Valmor e eu fiz um trabalho com as crianças, eu levei fotos da nossa região para elas falarem o que tinha naquela foto. Então, o que era o meu projeto? Conversar com elas, a minha oficina, né? Era conversar com elas para elas escreverem letras de música, escreverem poesias, né? E eu falei para elas assim, o que vocês enxergam do caminho da casa de vocês até aqui na escola, né? Pinheiro, cerca, taipa, cachorro, né? E aí estimulei elas a valorizar isso, a enxergar mais isso, né? E o que me surpreendeu é que elas tinham orgulho já da terra delas, sabe? Eu achei que eu ia despertar um orgulho, falar para elas valorizarem. E quando eles colocaram no papel, eu pude ver que eles têm orgulho da história deles, da cultura, como que está sendo para eles. Minha avó que ensinou para minha mãe a fazer bolo de palhada, agora está me ensinando. Né? Meu avô já laçava em rodeio, agora estou laçando com ele. Né? Então, tudo o que acontece no campo está sendo preservado, a gente vê, e as crianças não têm vergonha disso. Isso que eu achei interessante. E eram lindas poesias, né? Fizeram 15 poesias, então foi bem interessante esse trabalho lá. E aí a gente vê isso, a gente precisa desses estímulos e ajudar as crianças, né, como elas podem preservar, como elas podem manter essa nossa cultura que é bonito, né, valorizar, né, que muitas pessoas vêm de longe para ver uma araucária. Tem pessoas que chegam na loja, deitam embaixo da araucária e ficam lá 1, 2 horas lá olhando, né, e é isso aí, pra gente daqui a pouco isso começa a se tornar comum. E eu falo muito para minha equipe, né, que assim, nós temos que olhar com o olhar de turista, que às vezes para nós, por exemplo, cavalo, né? Eu sempre me criei andando a cavalo. Tem pessoas que é a primeira vez que tem contato com o cavalo, por isso que ela vai encostar no cavalo, então nem se fala em montar a cavalo. Então acho que é isso, é a gente ter consciência disso e proporcionar uma melhor experiência possível para as pessoas. Eu lembrei agora de um passeio que eu fiz recentemente com minha esposa, e a gente estava caminhando na trilha assim, aí ela me perguntou, será que bicho que tem por aqui, né? A gente tava num bosque, assim, eu disse, que deve ter uns roedores, uns pássaros, no máximo aqui. E eu não consegui gravar, cara, mas nós estávamos saindo assim, eu não sei, pela discussão, pela briga dos dois ali, eu acho que era 2 casais de gralha azul. Eu falei, cara, e eu tentei pegar o celular e elas iam para um lado e iam para o outro, eu não consegui filmar elas, assim, cara, isso aqui é coisa rara da gente ver. Achar uma gralha azul já é difícil, achar 2 casais, eu acho que eram 2 casais, elas estavam brigando entre as árvores, então é bem legal. E que nem você falou, tem pessoas, a lida no campo e o contato às vezes com um animal desse, para nós é normal, né? Mas tem pessoas que nunca viram um cavalo de perto, né? O máximo que vê é um cavalo na TV, né? Então, Aldo, falando um pouco sobre a questão da gestão ali da tua propriedade, né? Quais são os maiores aprendizados assim que você
tem, que você lembra, assim, durante essa tua trajetória como gestor da fazenda? Certo. Eu sou defensor da parceria público-privada. O que é a parte do público? Estrutural. Então eu preciso que o público me ajude, que tenha uma estrada, que seja um acesso para os turistas chegarem na minha propriedade. Isso eu preciso do público. De repente ele vai fazer algum apoio, alguma iniciativa que vai me ajudar a eu realizar, a eu chegar até os meus clientes, né? Então ter um local, um equipamento de turismo apto para receber as pessoas. Então acho que essa é a parte que eu preciso do público, né? Por exemplo, lá na nossa região, lá nós não temos problema de internet, não tem, né? Então vem um turista de fora, ele vai atualizar um Google Maps, um Waze, e de repente se ele não está offline também, ele perde o acesso e não sabe como chegar, porque falta sinalização. Então acho que eu gosto da parceria, mas cada um fazendo a sua parte, né? E aí então essa estrutura acarreta também na equipe, porque um casal que tem filhos, se não puder chegar lá, a Kombi da escola, o micro-ônibus da escola para buscar a criança, ele não quer ficar. Se não tiver internet para as crianças estudarem, eles não querem ficar. Então acho que nessa parte de estrutura, né, me preocupa, eu acho que é um desafio grande, né? Em relação à equipe, eu acho que hoje é um desafio geral, a busca de mão de obra, né? Então as pessoas, a maioria querem vir para a cidade, então nós temos que oferecer uma estrutura no campo para as pessoas terem um conforto, mínimo conforto, né, os trabalhadores, e também que as crianças consigam ter acesso ao estudo. Então essa é um desafio que eu vejo, né? Mas aproveitando essa questão do teu desafio, né? Hoje ainda estava conversando com a Lise, ela é uma parceira nossa, ela queria que a gente desenvolvesse divulgar uma vaga de emprego, né? Porque ela estava com dificuldade em conseguir mão de obra, né? E até comentei com ela, disse, Lise, eu estou com uma vaga em aberto faz 3 meses, eu não consigo também fechar, então eu acho que, e se a gente for ver o histórico de outros episódios que a gente tem aqui, outros empresários, né, empreendedores e gestores relatam também essa questão, né, da dificuldade. Eu vejo assim que parece que as pessoas estão elas buscam meio que ocupar um cargo, né? E nesse de ocupar cargos parece que a pessoa que eu preciso está lá contigo, a pessoa que você precisa está com o outro, e a gente não encontra a peça-chave para o nosso tabuleiro, né? A visão que eu tenho às vezes que é essa, que as pessoas estão meio misturadas assim, nesse emaranhado de vagas e ofertas, né? Sim. Tanto que eu estava comentando com o pessoal do CIE ali, onde eu tenho a vaga em aberto, e aí uma vaga que nós temos aqui é uma vaga muito técnica, né? Por exemplo, para designer, né? Para criar. Então a pessoa ela tem que ter conhecimento em Photoshop, em CorelDRAW, em Illustrator, em algo muito técnico, né? E até eu comentava com a diretora, coordenadora lá do local, de que eu tinha boas pessoas se candidatando para a minha vaga. Uma até por coincidência tinha sido já secretária de um cliente nosso, até questionei, daí o cara disse, não cara, é uma ótima pessoa e tal, mas para o cargo de secretária, não para o cargo de designer, e ela estava querendo se candidatar para o cargo de designer, porque as pessoas, né, e é mérito, elas estão indo buscar, né, a vaga, estão buscando no mercado, mas eu acho que elas estão buscando talvez no lugar errado, né, ela teria que buscar, sei lá, uma vaga, então eu acho que está um pouco desencontrado, as pessoas e as vagas elas não estão se encontrando, né? O que eu vejo em relação a isso? Há 50 anos atrás você tinha uma profissão, você era sei lá, engenheiro, a vida toda engenheiro, você era farmacêutico, a vida toda farmacêutico, e hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu acho que hoje eu mesmo sou um exemplo, eu já fui várias coisas, né? Então, sei lá, farmacêutico, daí empreendedor no ovinos, agora turismo rural, em eventos. Então, e acho também que, além do profissional pessoal, né? Eu falo que o Aldinho é o mesmo Aldinho, mas ele é trilheiro, ele é da cavalgada, ele é tropeiro, ele é de eventos, ele é do turismo rural, é o assador da carne, né? É o mesmo Aldinho, né? Então,
E aí, na questão profissional, o que eu vejo? As pessoas estão procurando se achar. Porque ela não é mais... Ela escolheu outra profissão, trabalhou, sei lá, como secretária. Ela não precisa ser sempre secretária, né? Antigamente era, né? Hoje não. Hoje ela é secretária, agora eu quero, sei lá, trabalhar com design. Então, só que ela tem que se qualificar. Isso e aí vem o detalhe. Buscar a qualificação. Né? No episódio anterior, eu estava aqui com o Daniel Sobotti. Né? Ele, olha só, ele começou a trajetória dele, ele era caminhoneiro. Né? Herdou isso do pai dele, ele sempre foi nascido na cabine do caminhão e tal. Ele ainda comenta no episódio, assim, cara, quando eu fiz 18 anos e peguei minha carteira, eu já estava com viagem marcada. Né? Ele era caminhoneiro. Aí saiu de caminhoneiro, foi trabalhar numa empresa onde ele foi dar, vamos dizer, curso para caminhoneiros, né? Ensinar a outras pessoas a ser motorista e tal. Daí saiu dali, por desvios da vida e tudo mais, abriu uma loja de suplementos alimentares, né? Aí o que ele fez? Buscou capacitação, né? Foi fazer uma faculdade de educação física. No meio disso tinha muitas pessoas que perguntavam para ele de como que utilizava a nutrição. E o que ele fez? Faculdade de nutrição. No caminho, fechou a loja de nutrição, começou a dar aula, virou professor de aula de nutrição. Então, ele foi, né, só que sempre buscando especialização e buscando, né, estudo e melhoria. Né? Isso aí, capacitação e qualificação. Né? Você, é o que eu falo para o meu filho, a escolha é tua, mas você tem que ser bom no que você vai escolher. Né? Então, acho que é excelência, trabalho de excelência. Né? Sempre o melhor, dar o seu melhor. Né? Teve algum grande erro assim que o campo te ensinou, Aldir? O campo, o desafio do campo é porque ele depende, além de qualquer outro negócio, o campo depende do tempo. Você depende da chuva, do sol, então você tem as intempéries, você tem outros desafios que muitos negócios não têm. Então, mas eu aprendi que o meu contato é o campo, o que me motiva é a natureza, é o campo. Isso eu consegui identificar na minha vida, seja numa caminhada, seja numa cavalgada, seja no turismo, seja num evento que eu trago o campo para dentro do evento, onde eu estou defendendo, resgatando ou fazendo manutenção da minha cultura, da história do meu povo, da minha terra. Né? Então, hoje a minha ligação é muito forte com o campo e isso sempre foi, mas hoje eu absorvi isso, sabe? E consegui entender que eu preciso desse contato, né? Até eu trabalhei um ano como gerente agro na Unicred, né? Então eu tive uma oportunidade lá, que é uma área que eu nunca tinha trabalhado, né? E eu disse, se eu for para eu trabalhar com ligação ao agro, ao campo, eu topo essa empreitada, né? Então eu tive um ano de experiência e depois era para eu sair de Lages, aí não deu mais certo para eu continuar. Mas então eu aprendi que a minha ligação tem que ser com o campo e então como todo negócio tem os seus desafios, né? Então eu acho que você tem que trazer a realização pessoal junto com o profissional. É isso que eu acredito. Se você tá motivado e ver a palavra moderna hoje é o propósito, né? Mas eu acho que é uma identificação, né, com o que você está fazendo, né? Vai te motivar e vai te inspirar a continuar enfrentar os desafios. Vamos passar para o bloco 3, Aldo, onde a gente vai falar um pouco sobre nativismo, cultura gaúcha. Vocês perceberam que estamos mate aqui? eu acho bacana quando a gente... Porque eu tenho o hábito do chimarrão e que nem eu te comentei antes da gente começar o programa, assim, ó, eu sou natural da divisa com o Paraná, né? Bem lá em cima. Bem longe do Rio Grande do Sul, da tradição, né, do Rio Grande do Sul e tudo mais. Eu sei que Lages está aqui, está muito perto do Rio Grande do Sul, né? Então puxa um pouco, né? Além de ter toda a tradição com o campo e tudo mais. Só que a região lá onde eu moro, ela é muito forte na plantação da erva. Tem isso, eu lembro que meu pai sempre comentava sobre Delbi Machado, um dos maiores, né, fazendeiros lá de erva mate e tal. Eu acredito que por conta da cultura, da plantação da erva mate ali na região, a gente traz o chimarrão. Mas vamos falar um pouco dessa cultura gaúcha e do nativismo. Como que surgiu o teu envolvimento com a música, com a poesia, com os festivais, com essa arte? Então, e quando eu fui morar fora, que eu tive essa saudade do pago, e é até interessante porque eu já escutava a música gaúcha.
Na época, sei lá, Mano Lima, os Serranos, Monarcas, Noel Guarani, Cenego Maicá. Mas especificamente a minha mãe ganhou um CD do Renato Teixeira, que é a música caipira. E eu escutava aquele CD e eu via ele escrevendo coisas da terra dele. E ali que eu disse, mas eu quero escrever da minha terra, quero matar a saudade da minha terra. Então foi nessa época, em 98, 99, que eu comecei a escrever. Né? Então, a partir daí escrevi, eu dei um Michel, fiz melodia, daí tinha parceria com o Beto Ventura também. Então começamos nós três juntos. E aí passamos na Sapecada aqui em Lages em 2000. E de lá para cá, então eu comecei esse movimento com a música, sempre escrevendo, né? Fiz áudio violão, não tenho habilidade para isso, não deu, né? Porque a instrumento o pessoal fala, é teu dom, né? Mas é 95% transpiração e 5% expressão, é dedicação. Quem toca, né? É muita dedicação. Então meu foco foi em escrever, então eu escrevi alguma coisa de causa também. Então eu comecei a participar dessa Sapecada, que foi o nosso foco, sempre como um hobby, mas essa ligação com a música, né? Então desde 2000 participo da Sapecada, fui 2 anos jurado da Sapecada e temos algumas premiações. Tem uma música que é muito significante para mim, que eu fiz para o meu filho, que é Dois Tropeiros. Ele com 3 anos e 2 meses subiu no palco da Sapecada com uma gaitinha, abria e fechava a gaitinha, né? Tem esse vídeo na internet? Tem esse vídeo na internet. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pedir agora pro Gabriel, nós vamos fazer um corte no nosso episódio aqui, o Gabriel vai colocar esse vídeo para vocês verem aí. Se liga só. Filho que o pai vai macular, um par de dias trocando na coxilha abençoada, 70 bois na partida, 70 bois na chegada, vai de ponteiro meu filho, que o pai vai macular. Francisco te prepara, ensina uma bragada, chapéu e peçoelo que a prova já está pegando. Leva o terceiro tempo, entra me abençoou, nós rezaremos pelo dia que passou. Cria desde cedo, que se cria nessa lida, aprende os fundamentos e o que tem valor na vida. Aprende os fundamentos e o que tem valor na vida. Virada com os sorvetes, é pra mostrar que isso aqui não é água. Vai de ponteiro, meu filho, que o pai vai na cura. Virada com os sorvetes, é pra mostrar que isso aqui não é água. Vai de ponteiro, meu filho, que o pai vai na cura. Para escolar o burrito, todos os mantimentos abasteço o lixo. Não te preocupa, parceiro, que o bodegão é caminho. Segue tranquilo no trecho com a conta bem de na pista tem charquilhão, arroz, pacote de banha, para enfrentar a enverguinha, 2 garrafas de canha. Para enfrentar a enverguinha, 2 garrafas de canha. É pra mostrar que isso aqui não é água. Vai de ponteiro, meu filho, que o pai vai na cura. Tropeada com os tropeiros, é pra mostrar que isso aqui não é água. Vai de ponteiro, meu filho, que o pai vai na cura.
Vamos então para o nosso episódio de hoje aqui com o Aldir. E aí, gostaram do vídeo? Bacana? Vamos seguir então, Aldo, para a nossa pergunta aqui. Eu te interrompi, mas era necessário, cara. Tu trouxe essa ideia do teu filho. Eu tenho 2 filhos também, eu gosto e eu procuro, assim, eu tô tentando trazer cada vez mais, que nem eu comentei antes, a questão da Páscoa, e eu tento trazer para dentro de casa, assim, esse vínculo, sabe? Entre eu e meu filho coisas agora eles estão de férias, estão um caos lá em casa, mas eu tento buscar isso aí. E eu acho importante que quem está nos assistindo, garanto que também gosta, então fica aí essa experiência do Aldo com o filho dele. Aldo, a gente falou aí sobre sapecada, né? Há um tempo atrás até entrevistei aqui o Ricardo Berger, né? Foi bem legal a história dele, foi antes do festival, e ele estava realmente com uma visão assim muito de que esse ano a sapecada seria legal, seria diferente, seria empolgante, né? Independente de política e tudo mais, como é que foi a tua visão da sapecada esse ano? O que tu achou dessa sapecada, desse novo modelo? Certo. Falando do Berg, eu quero fazer um registro aqui que eu considero nós filhos da sapecada. Eu, o Berg, mais a Geração Quarteto Coração de Potro, toda essa turma cresceu assistindo a sapecada, sonhando um dia estar no palco da sapecada. Então, a importância de um festival é muito maior do que as pessoas imaginam, porque ela mantém a nossa cultura, a nossa tradição, ela gera emprego, ela gera renda, ela fortalece o nosso povo. Então, provavelmente dos músicos mais destacados hoje da música gaúcha são aqui de Lages, né? Berg, Quarteto Coração de Potro, aí, né? E tantos outros, né? Mas, então a minha ligação com essa sapecada é de tempos, né? E a vinda da sapecada para o calçadão, eu acredito que a sapecada veio até o público. Ela fez um movimento, não sei se contrário ou a favor, mas realmente foi um sucesso. A gente conversando com os músicos, a qualidade do som estava ótima, muitas pessoas assistindo a sapecada. Então eu acho que foi excelente. Sim, tem coisa para melhorar, acho que a estrutura um pouco maior, porque o público foi acima do esperado, né? Então acho que tudo isso mostra o sucesso da sapecada, né? Então participei com uma música de novo esse ano, a gente ganhou o melhor tema sobre a região serrana. Então acho que é fantástico. Para mim nunca foi uma profissão a música, mas um hobby. Eu gosto de estar junto com os músicos nesse meio cultural, né? Então isso é muito importante e acho que é o resgate e manutenção da nossa história. Até porque em adendo à sapecada tinha o teu evento, foi o Pichurum, né? Que foi bem comentado também. Até terminando sobre a sapecada, e eu acho que aí você concorda ou pode discordar da minha opinião, mas além de muito mais trazer para as pessoas, a sapecada antes ela era num dia de semana. Eu teve até um tempo que eu morei próximo ao parque, lá no Conta Dinheiro, e essa sapecada ocorria ali na segunda, terça, ou quem sabe na quarta. Domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça. Que já dificultava pra caramba, né? Porque a pessoa numa segunda-feira, na terça-feira vai ter que trabalhar e tudo mais. Então, ter trazido a sapecada para um final de semana, além de trazer para o centro, ali para a praça, né? Quem sabe estudar um melhor local, né? Com mais espaço, mas trazer ele para um final de semana aproximou muito mais as pessoas também, porque as pessoas tinham mais tempo, mais liberdade de poder ficar às vezes até meia-noite, 1h, e emendar um pichurum, ficar até 1h, 2h da manhã, porque no outro dia era domingo e tudo mais. Eu não sei se teve essa percepção. Sim, com certeza, com certeza. Muitas pessoas conversaram comigo, né? Agora eu vou conseguir assistir a sapecada, né? E eu não sei de quantas cidades vieram o pessoal assistir a sapecada, mas para o meu evento, como eu fiz a venda eu mesmo no WhatsApp com todos, mais de 40 cidades vieram para o meu evento, que é o Pichurum Gaúcho. Então eu acredito que para a sapecada, sei lá, quase 100 municípios diferentes estiveram assistindo a sapecada. Então é o maior festival de música nativista hoje, eu falo com orgulho, e os gaúchos ficam bravos, né? Mas não, é brincadeira, isso aí Nós vamos puxar para nós sempre. Mas eles são apoiadores, eles valorizam muito a sapecada. A gente vê assim que os músicos enviam para a triagem o que tem de melhor, né? Então é um destaque realmente a sapecada. Então eu concordo contigo, a vinda para o final de semana fortaleceu mais ainda a sapecada, valorizou mais, né? Que acho que é isso assim, valorizou o festival, né? A prefeitura olhou
com bons olhos para o festival e deu a devida importância para ele. Olha com esses olhos, né? Legal. O que o nativismo, falando um pouco de Pichurum, né, onde você coordenou, então teve a tua veia empreendedor nesse negócio também, né? O que o nativismo representa para ti como pessoa e também como empreendedor? Eu acho que ele representa a minha região, né? O nativismo, então, pessoas de bombacha dançando, cantando, tomando chimarrão, de boina, a lida com o campo, né? Eu acho que isso representa a minha região. Quando eu vejo, né, uma criança dançando, eu sou dessa terra, né? Aquele ali é da minha terra, então representa a minha cultura, representa a minha história, né? E ela é serrana, teve um documentário que foi feito há algum tempo atrás sobre o gaúcho lagiano. E eu vejo, sim, nós temos uma identidade muito forte por influência da nossa região, por influência que nós somos passagem dos tropeiros, né? Então nossa cidade ela foi em 1710, 1720 foi aberto o caminho dos tropeiros por aqui. Então foi feito esse caminho e já existiam pessoas aqui. E aí, agora vou chutar 1766, uma coisa assim, 76, foi fundada a Laje. Então ela foi fundada devido ao caminho passar por aqui. Então acho que isso mostra a nossa cultura muito forte daqui mesmo, né? Claro que temos influências paulistas, temos influência gaúcha, né? Mas é muito forte. Então quando eu vejo o nativismo representa a minha terra. Acho que é isso que, né? Eu vejo como uma identificação. Até eu estou participando de um projeto aí sobre a opinião e a sociobiodiversidade. E foi levantada na semana passada esses pontos do que representa a nossa região, né? E eu acho que sim, o nativismo representa muito a nossa região. Falando um pouquinho ali sobre o Pichurum, né? Como que nasceu essa ideia? Eu até fiz um comentário trazendo um pouco da festa do Pinhão antiga, e eu acho que faz a ligação assim, ó, a festa do Pinhão, o show nacional, ele era muito para quem é de fora, para o turista, né? Vinha no show nacional e queria emendar, tinha o entreveiro do Morra, lembra que tinha o entreveiro do Morra? Sim. Então tinha o turista vinha para a festa e emendava com o entreveiro do Morra, né? O nativismo veio para Sapecada e emendava com o Pichurum. Fiz muito essa associação, né? O pessoal falava o after da Sapecada. Isso, isso mesmo, né? Então, como que nasceu a ideia de criar esse evento e como que foi unir ele na Sapecada? Como foi? Então, a ideia surgiu muito simples. Quando eu fiquei sabendo que a Sapecada viria para o Calçadão, eu imaginei que ela acabaria cedo. Então, cara, a Sapecada vai acabar cedo. E lá no parque, os músicos e o pessoal mais ligado ao nativismo, terminava a Sapecada, tinha o baile, e depois quem tinha acesso ao camarim ia para o camarim e ficava lá até 4, 5 da manhã, até a tarde. E ali no Calçadão eu imaginei que não teria essa possibilidade, né? E aí conversei com o Berga, Ricardo Berga, né? Berga, a Sapecada provavelmente vai acabar cedo e, cara, eu tô com uma ideia de a gente fazer um evento depois da Sapecada, um festival, conversar com alguns músicos. Tchê, que ideia maravilhosa, vamos fazer. E aí ele foi o primeiro apoio assim, para este evento, né? E me ajudou muito, ele fez o meio de campo com os músicos, porque daí a ideia do que era esse Pichurum em prol da música. Então, terminou a Sapecada, vai para o Pichurum. Então é um evento com música para os músicos se encontrarem, para quem gosta do nativismo estar junto, né? E essa é a ideia inicial do Pichurum. E aí a gente começou, a ideia inicial num local, depois a gente começou a crescer, então a gente foi para o Serrano Tênis Clube, onde a diretoria foi gentilíssima, abraçou a causa, foram muito parceiros nossos, né, fazer esse registro aqui. E então foram 3 dias de evento no Serrano Tênis Clube, 3 shows por noite. No decorrer até a gente aumentou, no show, na última noite teve até um bailinho, né? E ele começava às 11h30 da noite e alguns dias até às 4, e no último dia, no domingo, foi até às 5 da manhã. Então, casa cheia. E o que é o Pichurum? Nós colocamos no palco formação musical que não se vê nunca. Então, nós colocamos lá, era o grupo Trinca daqui de Lages com Marcelo Oliveira, a formação Jari Terres, Ricardo Berga,
Fabiano Baqueri, Juliano Gomes e Ricardo Tomaceto. Então, várias formações diferentes com músicos daqui de Lages, da região, ou de Santa Catarina e de fora. Trouxemos também a música instrumental, que é uma música um pouco esquecida. Então, valorizamos a música instrumental. Teve música instrumental também no palco do Pichurum. Crianças de 9 anos estiveram no palco do Pichurum. Ela cantando com o Ricardo Berga, com os grandes ídolos, né? Então, mulheres, né? A apresentação do Pichurum foi exclusivamente de mulheres. Primeira noite a Shaina, depois a Luana Iane, na última noite Supaz. 7 mulheres estiveram cantando no palco do Pichurum. Então, a gente buscou valorizar todos. Claro que muitos ficaram de fora, né? Muitos, não tem como todos, mas foram 46 artistas que estiveram no palco do Pichurum. Então, é bastante gente. E a gente também puxou essa ideia de todo músico tem nome, sabe? Que às vezes aparece o intérprete e não aparece o pessoal do instrumental, né? Então, a gente trouxe essa ideia também para o Pichurum, que é valorizar todos, né? Então, a gente fica muito feliz porque teve um retorno muito positivo, né? As pessoas... casa cheia já é um primeiro, né, sinal, mas pós o Pichurum, um retorno positivo. Claro, temos muito para melhorar. Já temos, posso falar já data do ano que vem? Já temos data. Já temos data? Pode falar, divulga aí. Então, a gente já fez uma parceria com o Serrano, então vai ser no Serrano de novo. 29, 30 e 31 de maio de 2026. Compilhação, esse ano tinha um bar, ano que vem serão 3 bares. Nós vamos ter praça de alimentação, venda de ingresso online, então toda uma estrutura para melhorar o evento, né? Então, para o evento somar. A gente identificou quais são os pontos de melhoria e a gente já foi atrás, então em um mês a gente já definiu os principais pontos de melhoria para o evento de 2026. Os músicos, todos os contatos que eu fiz com os músicos, todos toparam de imediato. Então, o primeiro contato a gente fez com os músicos aqui da região, porque o deslocamento é mais fácil, e aí os de fora a gente depende do resultado, como vai ser essa sapecada do ano que vem, porque eu aproveito os músicos de fora que vão estar participando da sapecada para cantar no Pichurum. E uma coisa que eu quero frisar, é um evento privado. Então, assim, a gente aproveita o movimento da sapecada para fazer o Pichurum, mas ele é totalmente privado, não tem ligação nenhuma com a prefeitura, né? Pelo menos esse ano não teve, né? Ano que vem a gente, vamos ver como, de repente, um projeto, a gente consegue aprovar um projeto para ajudar, porque é um evento muito grande e eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu sou sozinho, né? Mas então, assim, tem uma equipe que me apoia, mas financeiramente, às vezes, a gente precisa de uma reserva para garantir a execução do evento, né? Mas está definido e vai ter. Será mais um sucesso, com certeza. Bacana, vai sim. Fazer a gestão de um evento desse aí... vai muito, claro, você tem a questão da paixão ali pelo nativismo que está envolvida e você faz muito pelo que você gosta, né? Mas tem os bastidores que ninguém vê, você mesmo falou que tem uma equipe e tudo mais, né? O que te move para continuar, né? Você já falou, cara, para ano que vem já tem data marcada, já tem, né? Então o que te move para continuar promovendo um encontro desse da nossa cultura? Aparecia muito Aldinho, né, do Pichurum, mas hoje o Pichurum já está muito maior que o Aldinho, então o Aldinho faz parte do Pichurum, é idealizador, mas então assim, eu quero que valorize o meu filho, não eu, sabe? Esse é o meu sentimento. E o Pichurum, o próprio nome diz que o Pichurum é uma junção, é um grupo de amigos, de familiares, de pessoas por uma causa. E ali foi a causa da música. Então, o Pichurum foi sucesso porque as pessoas me apoiaram para fazer esse Pichurum. Os músicos apoiaram. Todos os músicos que eu conversei toparam de imediato fazer parte do Pichurum. Não, queremos estar junto e tal. Então, assim, ninguém pergunta, mas o cachê é quanto? Não, estamos juntos. Depois a gente vê como é que... Mas aceito o convite, obrigado por ter lembrado de mim. Então, acho que se criou um movimento mais importante, que era um cara... criando um evento, se criou um movimento chamado Pichurum Gaúcho e as pessoas abraçaram essa causa. Então, isso me motiva, porque eu não quero fazer algo sozinho, né? Então, eu tive uma ideia que as pessoas abraçaram junto comigo. Certo. Além da questão da música, né, da fazenda, da Lua Cheia que a gente já falou, você comentou ali sobre a parte das cavalgadas, né? Eu até recentemente eu vi
um vídeo seu, não sei se não foi pelo Daniel Paim, lá da Rádio Bem Gaúcho, que ele fez uma publicação, acho que era uma cavalgada de 3 dias, 2 noites, algo nesse sentido, assim. Certo. Né? Para você, como é que é transformar essa vivência num produto turístico? Como eu falei antes, eu com 5 anos comecei a fazer cavalgada. Com 8 eu já fazia cavalgada de 7 dias. Então é um produto que eu me criei fazendo, né? E ele nunca, esse produto há 20 anos atrás, no máximo, que ele era um produto comercial. Até então existia um grupo de amigos que faziam cavalgada. Não existia alguém organizando cavalgada. Então eu me criei nesse mundo, é um produto que eu conheço, é algo que eu sei os desafios, eu sei quais são os, né? Então acho que isso é uma coisa muito boa, você trabalhar com o que você conhece, né? Então, é isso aí, o que nós temos que melhorar, qual é o tipo de cliente que nós vamos receber. Então você ter consciência do que você está fazendo, o que é o produto, acho que conhecimento de causa, a palavra é essa. E outra assim, acolher. Eu acho que a Serra tem essa habilidade e acho que esse é um diferencial da Serra, acolher as pessoas. As pessoas chegam aqui, a gente abraça, a gente, né, cumprimenta, traz para dentro de casa, né? Eu brinco que o serrano ele não gosta que você abra a porta, mas se ele abriu a porta, convidou você para entrar na casa, se é da família. Então acho que isso, né? Então acho que é isso aí, é conhecer o produto. Então eu me criei fazendo cavalgada e aí ver o que você quer melhorar e o que o teu cliente busca, porque essa relação da expectativa nós fazendo uma cheia, a gente tem isso muito claro e é uma cobrança que nós temos na equipe. Nós não vendemos o que nós não temos. O que nós podemos oferecer para a pessoa? É uma casa simples, é uma casa de madeira, mas é aconchegante, com a melhor qualidade da alimentação, né? Você vai né? Então assim, acho que esse cuidado tem que ter, você tem que acolher, você tem que, né? Mas não oferecer algo que você não tem, né? O Daniel, eu tenho muita lembrança, porque foi o nosso último episódio, né? Ele fala assim, você tem que entregar o que você vende, né? Você Perfeito. falou ali que tem o o vizinho da fazenda de vocês que traz bastante turista, né? Vem um gringo de fora, né? Mais de 40 nacionalidades já passaram. 34, é isso. Qual que é o tipo de público hoje que mais procura cavalgada ali? Você falou o pessoal de Joinville e tal, mas quem que é o público assim, que mais procura vocês certo. hoje? A própria região nossa é muito forte, né? E nós vemos assim essa questão do Vale do Itajaí, sabe? Vamos colocar assim, de Rio do Sul a Balneário. Essa faixa ali vem muita gente, é muito forte o cavalo para lá, eles laços, fazem cavalgada. Então é um público que cresceu muito, né? No mundo da cavalgada, né? Eu diria que é esse público feminino crescendo muito. Nos estrangeiros, eu diria que é 60% e 70% feminino e 30% 40% masculino, né? Então, e também a gente tem a parceria com a Jacira do Viajar a Cavalo, que aí ela traz pessoal Nordeste, São Paulo e Minas. Também vem muita gente dessa região. Então eu diria assim que hoje regional, Brasil e é mundial, né? Porque as pessoas querem esse contato com a natureza e vamos lá, eles querem conhecer a famosa Coxilha Rica, eles querem cavalgar na Coxilha Rica, eles querem passar no Corredor das Tropas, eles querem conhecer a nossa taipa, conhecer as araucárias, ter experiência da nossa região. Eu não sei se tem uma região que tenha tantos quilômetros de taipa, né? Como tem a região da Coxilha Rica. O Corredor das Tropas é algo, né? O corredor, um detalhe que muitos não sabem, o Corredor das Tropas não é uma avenida, uma BR, são vários corredores. Tem fazenda que ele é de 15 km, tem fazenda que ele é de 6 km, tem fazenda que ele é de 12 km. Então vem pessoas para conhecer isso, né? Você até falou da questão da região ali, lembrei de um parceiro nosso, Wagner Mota, não sei se você conhece, do Mota Laços. Ele fabrica laços, mas a ideia dele é o laço de performance, aquele para fazer a laçada, né? Não é um laço de lida, né? Sim. E a gente faz as divulgações do Instagram e tudo para ele, e vem um pouco do que você falou, assim, ele falou assim, Juliano, aqui na Serra, as pessoas já acabam um pouco conhecendo ele, né? Porque ele é daqui e tal, mas o meu maior público tá ali dessa região que tu falou ali, de Joinville para cima, né, chegando até Curitiba. Muito forte essa região ali nessa questão dos CTGs, tanto que eu sou lá do litoral e às vezes quando eu vou visitar minha irmã tem casa ali em Mariscal,
e eu já faço já corto por dentro ali para não ter que pegar todo aquele trânsito de Porto Belo, já saio naquele shopping que tem ali na BR, e se tu vir ali por trás daquele shopping, tem um CTG muito grande ali, que é antigo já esse CTG, da minha infância, eu já conheci esse CTG ali, e tu passa, eu venho no domingo à tarde, embora tem as domingueiras lá, tá lotado de gente ali, e é Porto Belo, né? As pessoas acham que o litoral, a cultura às vezes não tá lá, mas tá muito forte. Eu diria que os rodeios de lá são muito maiores lá do que aqui na Serra hoje. Nós estamos quase chegando no nosso final aqui, pessoal. Se você está chegando até aqui conosco, está gostando do nosso papo, já manda essa conversa aí para mais pessoas. Não esquece de já curtir o nosso canal aqui. Aldo, antes de eu chegar para o nosso bloco final aqui, falando um pouco sobre o turismo na Serra, né? Como que você enxerga o potencial turístico aqui da Serra? Gigante. E estamos engatinhando ainda, acho que tem muito para crescer, né? Vou fazer parte agora da nova diretoria do Conserra, que é o Conselho de Turismo da Serra Catarinense. Está entrando uma equipe bem... Aqui estava rodando muito bem, mas quando muda eu acredito que é interessante às vezes a mudança, que venha uma equipe nova, mais motivada, né? Para iniciar um trabalho, dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, né? Então eu vejo que nós temos que nos organizar mais, temos que nos aproximar mais, nós temos que se conectar, né? Todos os estudos mostram que Lages tem que ser um ponto de referência, porque para distribuir para as outras regiões. Então hoje eu recebi a notícia que vai voltar os voos, né, para Lages, né, com Correia Pinto. Então no Jornal do Almoço essa informação. Então excelente notícia, né? Precisamos, né? O turismo precisa, os empresários precisam, a Serra para desenvolver precisa do voo, né? É algo, eu diria até meio básico hoje, né? Tem que ter. Então eu acho que assim nós precisamos nos organizar e nos conectar mais, né? O turismo, o turista vem de São Paulo, né? Ele não quer vir conhecer uma cidade ou um hotel e voltar. Ele quer conhecer a região. Então vamos conectar Urubici com São Joaquim, com as vinícolas, com a Coxilha Rica, com o passeio a cavalo, com a natureza, com o Corredor das Tropas, com as casas subterrâneas de São José do Cerrito, com o lago em Capão Alto, Aneta Garibaldi, né? Eu acho que essa conexão, esse turismo tem que ter, né? E acho que as coisas estão começando a acontecer. O governador já acho que é o segundo ano que lança a estação inverno, não existia, nunca existiu estação inverno em Santa Catarina, então se eu não me engano acho que é o segundo ano ou terceiro que está sendo lançado, foi lançado aí uns 15 dias atrás, eu participei lá, então, lançamento da estação inverno. Então o que é essa? Então ele vai divulgar o inverno de Santa Catarina, né? Que antes só divulgava o verão. Então é um grande passo, né? Que isso vai, seja a Serra Catarinense, seja o norte de Santa Catarina, as regiões mais frias, mas então é um passo importante, né? E acho que essa conexão, se aproximar, eu vejo então o movimento do Conserra nesse apoio, né? Que ele abrange 18 municípios, de aproximar as pessoas, de conectar, de pensar o turismo regional, não, né? Sei lá, Lages é melhor que Capão Alto, que é melhor que... Não é isso. Nós estamos todos juntos pelo turismo. Então eu acredito que nós vamos conseguir viver o gigante turismo da Serra Catarinense quando todos estiverem pensando juntos e vou usar a palavra vendendo, mas apresentando a Serra Catarinense, não simplesmente, não só um município. Legal. Chegamos no nosso bloco final, ó. Aqui a gente tem o ping-pong de dono. Tá? Aqui é onde eu te faço uma pergunta e você, no que vir na tua mente, aí você responde ele de bate-pronto, aí o que vir na lata. Pode ser? Pode ser. Um aprendizado que o campo te ensinou. Respeito. Respeito com a natureza, respeito com as pessoas, respeito com os animais. Uma tradição que você nunca abre mão. Chimarrão, o mate. Tintim. Um sonho ainda não realizado. Eu acho que é a formação do meu filho. Esse é o meu objetivo maior da vida, além dos negócios, né? Mas eu acho que hoje o primeiro é a formação do meu filho. Um livro, ou música, ou uma frase que te inspira. Eu vou usar a frase que eu criei no Pichurum. Não existe taipa de uma pedra só. Boa. O que é ser dono para você? Dono é estar disposto a enfrentar os desafios e atender a necessidade das pessoas.
Pessoal, chegamos a mais um episódio do Conversa de Dono, vamos encerrando por aqui. Aldo, obrigado por compartilhar a tua história, contar um pouco aí do nativismo, teu envolvimento com essa pecada. Sucesso, né, já para o Pichurum aí, que já vai ser sucesso com certeza para o próximo ano. Já foi esse ano, vai ser muito mais ano que vem. Se você quiser dar uma palavrinha, tem um minutinho aí para você. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da Lua Cheia, do Aldinho, do Pichurum Gaúcho. Parabéns pelo podcast. Iniciativas como essas que fortalecem os empreendedores, acho que é uma oportunidade de conversar, de trocar ideia. Isso aqui fornece também uma forma de informação para as pessoas que vão assistir, né? Então, para fazer, copiar alguma coisa ou não fazer, né? Então, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela tua iniciativa. Obrigado. Pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio. Siga conosco e nos vemos no próximo. Valeu!